o parecer técnico. Ele permitiu o contraditório se a parte, né, não produziu o que tinha que produzir ou deixou de requerer o que teria que requerer, o parecer técnico vai ser levado como uma prova técnica para a convicção do julgador. O artigo 95 também do novo Código de Processo Civil, essa parte da remuneração, né? Porque o perito do juízo, aí tem a questão da previsão legal, quem vai pagar os honorários, agora o assistente técnico sempre quem vai pagar os honorários, custear os honorários do assistente técnico é sempre as partes que assim o indicarem, né? E no curso do processo a parte pode juntar a comprovação de quanto foi que gastou, né, teve de ônus com o assistente técnico, no caso uma posterior condenação, a parte que realmente for perdedora nos autos, custear também esses honorários do assistente técnico. Isso tem previsão legal. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, que é o nosso foco de hoje, que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerida a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes. Aí eu venho falando sobre peritos judiciais e assistentes técnicos. Perito do juízo, qualificação, né? Inclusive o novo código veio, só para a gente fazer um adendo ao perito do juízo, o novo código veio ainda exigindo mais essa comprovação da qualificação, porque estava havendo muito problema de laudo inconclusivo, pessoas que, né, peritos sindicados sem a devida qualificação, então o código veio, vamos dizer assim, entre aspas, apertando um pouco mais na qualificação do perito do juízo. Qualificação, honorários compatíveis, não pode aviltar também demais os honorários, que o perito do juízo tem que entender que como auxiliar da justiça, ele não pode também, né, colocar uns honorários muito aviltados. Claro, existem casos ainda mais complexos, os honorários precisam ser maiores, mas ele não pode cobrar a mesma coisa, entre aspas, do que cobraria numa assistência técnica. Isso é uma contratação, né, com a parte, não em juízo, porque senão realmente pode haver uma impugnação dos honorários e esses honorários serem reduzidos. Imparcialidade, laudo pericial esclarecedor e conclusivo e quisitação respondidas em toto. Uma questão muito importante, a quisitação, eu costumo dizer que 50% da perícia. Perguntar, mas 50% da perícia? Mas por que? Não, mas muita coisa não, mas o que acontece? Por isso que eu acho muito importante o assistente técnico elaborar a quisitação. Muitas vezes quem elabora a quisitação não é o assistente técnico. E isso eu acho errado. Porque quem tem um conhecimento técnico para fazer as perguntas técnicas, que é a quisitação, ao perito do juízo ou a perícia oficial, a perícia criminal, né, é o assistente técnico. Ele que é o detentor desse conhecimento. Não adianta entrar no Dr. Google e procurar modelo de quesito, que pode ser que não tenha nenhuma correlação com aquela matéria que está sendo discutida. Então você de repente elabora 30 quesitos, como eu já vi em processo ou mais, que não tem nenhuma correlação com aquela especialidade que está sendo objeto do processo. Então, como é que fica essa situação? Às vezes a elaboração de 30 quesitos, né, que já está um pouco exagerada, vem falando sobre documentoscopia, documentos. E a matéria que está sendo discutida nos autos é datiloscopia, impressões digitais. Quisitação, a maioria é prejudicada. Aí você coloca prejudicado, prejudicado, justifica prejudicado, prejudicado, e a parte ainda vem impugnar, querendo dizer que você não respondeu a quisitação. Aí você responde dizendo que não, a quisitação foi totalmente sem objeto. Então, por isso que é muito importante o assistente técnico elaborar os quesitos, entendeu? Acompanhar a diligência do perito do juízo ou da perícia criminal. Claro que lá na perícia criminal, no Instituto de Criminalística, ele vai encontrar algumas certas barreiras, às vezes devido ao próprio código estar desatualizado. Isso existe ainda algumas barreiras do assistente técnico nas áreas da criminalística. Ele vai lá no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, ou ele vai na Polícia Federal, e ele quer acompanhar uma coleta de padrões de grafismo, ou seja, de assinaturas, gestos gráficos. Ele pode, dependendo de quem seja, tem peritos ótimos, criminais, não há problema. Mas ele pode encontrar uma barreira dizendo, não, o senhor não pode acompanhar não, porque isso aí o senhor só vai ter acesso depois a esse material, conforme o código determina, o CPP em vigor, na presença de um perito oficial, posteriormente à perícia, porque na prática pode chegar o laudo em juízo. Aí você vai ter que combater o laudo, argumentar ao juízo que você não teve acesso. Então, muitas vezes você tem que ter uma ordem judicial para você poder exercer o seu trabalho como assistente técnico na área criminal. Então, o Código de Processo Penal tem que ser realmente modificado com relação à área pericial. Assistente técnico de confiança da parte, honorários ajustados com o cliente barra parte, parecer técnico, compromisso com a verdade e assistência nos quesitos e diligências periciais.
inexistência de hierarquia entre o perito do juiz e os assistentes técnicos. Ambos são peritos. Porque acontece muito, né? Infelizmente ainda existe, do perito criminal ou do perito do juízo se achar melhor do que o assistente técnico. Isso não existe. Como a doutora falou, todos são peritos. Todos têm um profundo conhecimento, senão todos não estariam